A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco mais do livro de Oséias, conforme eu disse a semana passada. Mas hoje, amados, eu quero falar apenas da pessoa de Oséias e do viver que ele precisou passar para que Deus usasse como profeta de Israel naquela época. Entendeu? Então, vamos ler o capítulo 1, o primeiro e o segundo verso apenas, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém, amados? Oséias, pelo que nós vemos aqui no versículo 1, ele foi profeta no tempo que Israel já estava dividido, e ele reinou durante 40 anos, né? Ele passou pelo reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram da tribo de Judá, e também nos dias de Jeroboão, que reinou no reino do norte, em Israel. Então, nós vemos que o Senhor, ele deu ordem para Oséias que se casasse com uma prostituta. Amados, eu imagino que não foi fácil para Oséias obedecer esse mandamento do Senhor. Ele era um homem de Deus. Ele tinha sido preparado pela sua família, pelos seus pais, pelo aprendizado que ele recebia da Torá, das leis, né, do aconselhamento, do ensinamento, do mover do Senhor, da vontade de Deus, para que um homem na presença de Deus vivesse. Então, ele é um homem que, com certeza, ele desejava no seu coração casar-se com uma virgem da sua tribo, no meio do povo de Israel, e vivesse uma vida digna, né, com filhos abençoados em volta da sua mesa. Ele tinha sonhos e projetos nesse sentido. Mas Deus veio a ele e disse: vai, toma uma mulher. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Vai e faça isso. Exatamente isso. Pegue uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Não deve ter sido fácil. Mas nós vemos aqui no versículo 3, que Oséias, ele obedeceu à vontade de Deus, apesar do grande sofrimento, medo, dúvidas, situações que devem ter surgido em seu coração. A Bíblia aqui nos diz que ele foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, nós vemos uma obediência, nós vemos que apesar de não ter sido a vontade do coração de Oséias, ele obedeceu o que Deus falou com ele e se casou com a prostituta. Mas essa prostituta, depois de casado, ela se torna uma mulher adúltera. Então, quando ela se torna adúltera, uma série de consequências vem sobre a sua vida. Então, nós vemos no capítulo 2, Deus falando, né, através de Oséias, e ele diz assim, olha, dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Quer dizer que, a partir daquele momento que o adultério foi descoberto, ela deixou de ser a sua esposa
ele rompeu com ela e houve uma quebra de relacionamento dentro daquela casa. E com a quebra de relacionamento dentro daquela casa, meus amados, os filhos que ela tinha dado à luz, eles com certeza tiveram as consequências também. Então, o sofrimento não é só para um casal que passa por problemas, amados. Vamos meditar um pouco sobre isso. Quando um casal passa por problemas no seu relacionamento, problemas e dificuldades, pode ser financeiras, pode ser emocional, pode ser de mentes diferentes, né, que não há acordo, não há um mover em comunhão de vida, já é muito difícil. Muito mais é quando há no meio desse casal algum espírito de prostituição que entra, ou alguma infidelidade, mentiras, porque aí é quebrado a confiança, né? É quebrado aquela aliança que foi feita. Então Deus, por conta dessa situação, Deus, ele mostra para nós aqui, no versículo 4, que a ira viria, as consequências viriam, né? E faria dela uma terra seca. Ela ia morrer de sede, que não teria mais a compaixão e o amor. Mas ele fala aqui, ó, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Quer dizer que os filhos de Gomer eram filhos de prostituição. Tinham herdado da mãe aquele espírito, né, de prostituição, aquele mau caráter, aquela forma de viver que fazia com que Deus se irasse. Então Deus ali, ele prometeu um castigo. E Oséias, por causa do seu grande amor, porque Deus disse que puniria severamente Gomer, né, se ela não se arrependesse. Então, Oséias, por conta do seu grande amor, que Deus colocou no coração dele a essa prostituta, a essa mulher adúltera, ele tenta em vão segurar Gomer em casa, sua esposa. Então, fechou ela dentro de casa, evitando que ela saísse para fora e retornasse aos caminhos de prostituição, de imoralidade. Então, ele tinha até um bom álibi para justificar o porquê mantinha sua esposa aprisionada dentro de casa. Mas ele passou a tratá-la dessa forma, aprisionada, né? Por conta de ciúmes e por conta também do amor à sua alma, do amor à sua vida, e não queria que ela retornasse à sua vida de prostituições. Mas nós vemos pela palavra de Deus, amado, que Gomer não se sujeitou a essa disciplina. Ela não quis manter-se naquela vida familiar. Ao contrário, ela voltou para um campo de prostituição, de leviandade, de imoralidade, e voltou-se a prostituir. E nós vemos que, mais uma vez, Deus se manifesta na vida de Oséias e fala para ele, aqui no capítulo 3, nós vemos ele falando assim, o Senhor disse, vai outra vez. Quer dizer, mais uma vez. Talvez Oséias já tivesse desistido. Talvez no seu coração Oséias já tivesse pensado, não tem mais jeito. Eu não suporto mais essa situação, eu vou manter a minha vida separada, vou deixar que fique tudo destruído, não tenho mais esperança, não entendo mais o porquê da situação, de todo esse sofrimento que eu tenho passado. Talvez no seu coração, no seu íntimo, ele tenha intentado
a deixar de manter-se na obediência ao Senhor e sair para uma região de mais conforto na sua vida, né? De um posicionamento mais confortável, porque o posicionamento dele ali em obediência estava trazendo grandes sofrimentos a ele. Então Deus falou, vai outra vez. Deus deu um novo mandamento. Deus falou com ele mais uma vez, vai e toma a tua mulher, amada de seu amigo. Essa expressão amada de seu amigo quer dizer que Deus era amigo de Oséias. Ele considerava que Deus era seu amigo, então Deus referiu a Oséias sobre a sua esposa dessa forma: ama uma mulher, né, amada de seu amigo, quer dizer, aquela que eu amo, ame ela. Ela é adúltera, né? Amada de seu amigo e adúltera. Amados, não tem situação que Deus possa falar, eu não amo essa pessoa. Gomer, no meio de toda a prostituição, de todo adultério, toda a situação de pecado que ela tinha se envolvido, de idolatrias, Deus continuava sendo seu amigo e pediu que Oséias tomasse ela de volta. Então, Oséias mais uma vez obedeceu a Deus. E ele fala que por causa do seu grande amor, e apesar do seu terrível pecado, né, do versículo 1 até o 3, do capítulo 3, retrata isso, que Oséias compra Gomer de novo do mercado de prostituição, mercado escravo, onde ela estava escravizada já por essa vida de pecado, de prostituição, e pediu que ele a comprasse, ele a tomasse por preço, para que tivesse direito sobre ela. Isso retrata, amados, o grande amor de Jesus por nós. Ainda que nós não tenhamos condições nenhuma de ver em nós nenhum bem que pudesse oferecer o Senhor mesmo assim nos amou e Ele nos comprou, apesar de nossos adultérios, profanações, idolatrias, pecados ocultos, pecados aparentes, apesar de nossa maldade, apesar das distorções do nosso caráter, apesar de toda sorte de inimizades com Deus que nós trazemos para dentro da nossa vida, o Senhor nos amou. E a Bíblia diz que foi um amor tão profundo que Ele enviou o seu Filho, né, para nos salvar, para nos redimir, para nos comprar. E não foi por preço, foi com o seu precioso sangue. Então nós vemos um retrato, amado, na pessoa de Oséias, numa tipificação do próprio Cristo para com nossas vidas. Nós vemos aqui algo muito profundo, interessante, que fala acerca do amor de Deus para conosco, para com nossas vidas, nossa casa, nossa família, nosso relacionamento, aquilo que é importante para nós. E essa é uma das lições, amados, mais profundas. É uma revelação preciosa que Deus nos dá aqui acerca do casamento. E nós encontramos a melhor retratação, né? O melhor retrato de uma vida de sacrifício e sofrimento por amor e para resgate de uma casa, de uma família. E nós vemos aqui que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que casamento é quando duas pessoas perfeitas se encontram, que tem tudo certinho, tudo combinando, né? Que andam na mesma sintonia, Deus nos mostra por essa porção, nessas escrituras, que ao contrário, o casamento é um estado
no qual duas pessoas se machucam, se ferem muitas vezes, e se inflamam e se humilham mutuamente em relacionamentos, com palavras torpes, muitas vezes com xingamentos, com iras, com desacordos, com brigas. Então, amados, nós vemos que o casamento, ele é um lugar que muitas vezes nós somos machucados e humilhados. Mas nessa posição de casamento, nós temos que buscar a graça de Deus, né? Nele nós encontramos a graça de Deus. E essa graça, ela faz com que nós possamos e temos condições de estender para o nosso cônjuge o perdão. Na graça nós podemos estender perdão. Na graça nós podemos estender o amor. Na graça nós podemos estender o poder remidor de Deus para transformar nossas vidas, para transformar o lar, para transformar o casal e, consequentemente, a vida dos filhos. Então, essa bênção não é só para nós, é para a nossa casa, é para a nossa família, é para os nossos entes queridos que está em volta de nós, é luz, né, para o andar dos nossos filhos na terra, quando eles veem nossas vidas em condições de andarmos perdoando mutuamente um ao outro, eles veem no nosso coração a presença de Cristo em nós. E Cristo em nós é a glória de Deus, manifesta através das nossas atitudes, das nossas ações. Então eu chamo você que parou para me ouvir, para meditar sobre isso. Se no seu relacionamento, se na sua casa, se você é casado ou casada, tem problemas com o teu esposo, não importa a situação, busque tirar da graça de Deus, né, da fonte de vida que é Cristo, nosso Senhor, condições de estender perdão para o seu cônjuge. Saber que ele é imperfeito, que você também é imperfeita e que muitas vezes também você erra e você peca e necessita e carece também de perdão, desse amor. Então nós vemos, amado, que o perdão ele pode salvar, né? E transformar, não somente salvar, mas transformar qualquer tipo de relacionamento, principalmente o casamento, o relacionamento familiar, que hoje tem sido bombardeado pelo inimigo de nossas almas. Então, nós precisamos buscar de Deus, o poder de Deus. E essa trágica história de Oséias, ela nos mostra, né, que Deus, na sua profundeza, ele tem em si o amor e o perdão que nós precisamos para vencermos as nossas provas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, Deus revela para nós, através da pessoa de Oséias, do seu viver, do destino que ele teve, permitido e ordenado por Deus, ainda que a gente, do lado de fora, ou ele mesmo não conseguiu entender na hora, que Deus tinha, né, um grande amor por ele e pela sua esposa. E também tinha amor pelos laços do casamento e da família. E Deus, em todo momento, ele estava observando e olhando e pronto para intervir. E foi o que Deus fez. E através dessa situação, aquilo se tornou uma força dentro de Oséias, com que o capacitou para ser enviado à nação de Israel para ser profeta. E através dessa experiência, ele pôde falar a uma nação totalmente desviada, idólatra, cheia de prostituições, cheia de adultérios espirituais e situações que desagradavam o coração de Deus. Então, amados, essa palavra, ela mostra que a nossa vida, a vida da igreja,
o nosso casamento, a nossa família, ela só pode ser salva através do sofrimento e perdão. E foi isso que Cristo veio fazer por nós. Ele deu a sua vida, passou por grande sofrimento e nos concedeu perdão. Uma das últimas palavras que ele disse no Calvário, antes da sua morte, foi declarar: Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Então, ele estava declarando que havia perdão nele, o suficiente para nos perdoar, não somente a mim ou a você, mas a toda a humanidade. Então, amados, essa palavra é muito rica. Vamos meditar na vida de Oséias. Para entendermos esse livro, nós necessitamos entender o que Oséias sofreu, o que Oséias passou, a sua dedicação e obediência ao mandamento que Deus deu a ele, de permanecer junto à sua esposa, que ainda que ele se irou e falou que ia trazer disciplina e castigo para sua esposa, ele lutou para salvá-la do castigo, ele lutou para salvar a sua esposa de uma condenação, ele lutou para que seus filhos também fossem restaurados. Então vamos meditar, vamos ler esse livro, meditar nesse livro, e nós vamos entender o grande amor de Deus também pela sua igreja na terra. Amém, amados? Deus seja louvado, e eu agradeço a Deus por essa porção. Deus tem me dado muito mais acerca dessa palavra, desse livro de Oséias, que eu gostaria de estar meditando com os irmãos. Se vocês gostaram, se vocês receberam alguma palavra que houve edificação no seu coração, compartilhe essa mensagem, né? Dê uma mensagem, fala para mim se gostou, se não gostou. Também você pode dedicar-se a Deus, né? Um trabalho, um serviço de estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas. E essas pessoas podem também estar se inscrevendo nesse canal para ouvir um pouco mais do grande amor de Deus. Há muitas famílias destruídas que precisam receber essa palavra. Então, em nome de Jesus, eu te peço, aceite, né, uma ordenação que o Senhor tem para nós. Prega o Evangelho, envia a palavra de Deus. Fala com o seu próximo, com aqueles que estão necessitados, com as famílias necessitadas. E Deus te abençoará ricamente. Amém, amados? Que você fique com Deus. Você que parou para me ouvir, sinta Deus em seu coração, manifestado na presença do teu Espírito Santo, com toda a tua glória, que Ele preencha todos os seus caminhos, todas as circunstâncias, situações da sua vida em que você precisa de uma intervenção dEle na sua vida. Entregue ao Senhor os seus caminhos, confia no seu grande amor, Ele tudo restaurará, se você assim o aceitar, o receber e crer que tudo pode, que Ele tudo pode. Amém, amado? Deus seja louvado através da nossa vida. Tenha um domingo, uma semana de paz. Tenha uma semana frutífera, abençoada e próspera. É o que eu te desejo do meu coração. Deus seja louvado.